Olá pessoal, meu nome é Ana Cleide e como eu já expliquei, estou postando aulas para os meus alunos e por conta do coronavírus, né? Então, essa aula aqui, ela é destinada aos meninos do primeiro ano do ensino médio, mas qualquer pessoa que quer escrever um bom texto, que quer produzir uma boa redação, ela pode utilizar esse conteúdo aqui, né, como um argumento de autoridade, dependendo do tema do seu texto. Bom, para qualquer pessoa que vai escrever uma redação, ela precisa ler. E o tema dessa aula hoje é leitura, né? E ela precisa ler, ler e ler. Ler livros que não precisam ser apenas livros literários, livros de história, livros de filosofia, livros que você goste, né? Que você leia realmente por interesse, por amor. Que você se sinta bem, né, fazendo essa leitura. Porque aí sim você vai conseguir assimilar para você usar na hora certa, na hora de você escrever. Você deve ler artigos, revistas, editoriais, assistir a filmes, a séries, sempre observando bem, né? Observando e pensando, eu poderia utilizar esse texto para que tema? Em que tema eu poderia citar essa série como meu argumento de autoridade? Então, essa aula de hoje, leitura, é para embasar o conhecimento. Para os meninos do primeiro ano, essa aula aqui é porque nós estamos vendo tipos textuais e gêneros textuais. Então, nós já vimos alguns tipos de gêneros textuais em sala e hoje nós vamos ver crônica. Nós já estudamos os 5 elementos da narrativa e vou deixar aqui essa aula e pelo WhatsApp eu mando uma atividade em cima dessa aula, tá certo? Então vamos lá. O tema da nossa aula é língua portuguesa, leitura e leitura de textos, óbvio. Leitura de textos. Você vai fazer hoje comigo uma leitura interativa, né? E aí eu faço a abertura dessa aula com as palavras de Monteiro Lobato, quando ele diz que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê, né? E ele está assim coberto de razão. Quando nós lemos pouco, né, ou quando nós apenas decodificamos e não atribuímos sentido ao texto, nós lemos nós lemos mal, nós ouvimos mal, não sabemos interpretar bem o que aquela pessoa falou, ou nós também não sabemos falar, às vezes pensamos que estamos comunicando e não estamos, e mal vemos, é como se fosse outra língua que você não tem conhecimento, quando na verdade é a sua língua, né? Porque nós sabemos que Mário Quintana já disse que os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Então, você aprendeu a ler. Isso é um privilégio muito grande. Então, se você aprendeu a ler, por que não ler? Né? Então, hoje nós vamos ler uma crônica de Fernando Sabino. E eu gostaria de dizer assim a vocês que a crônica, ela é um tipo de texto que nós nos deparamos com eles no dia a dia, né? Então, eu coloquei aqui coloquei aqui uma definição de crônica, né? Ao final, eu tenho a minha fonte, coloco a fonte para vocês, dessa pesquisa, e é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Bom, então a crônica, né, de uma forma
bem simplificada isso daqui. Para os meninos do primeiro ano, eu coloquei aqui as diferenças para todos, mas aqui eles vão precisar de ter essa parte aqui no caderno, né? Essa primeira, a definição de crônica e alguns tipos de crônica. Existem muitos tipos. Alguns eu não coloquei aqui, como a crônica filosófica, a crônica, acho que foi a histórica também não coloquei só algumas. Então, nós temos a descritiva, e aí vem a definição, a narrativa descritiva, né? O estilo narrativo descritivo. Alguns tipos de crônica também nesse outro slide, que é a jornalística, a humorística, a lírica, e aqui eu tenho a minha fonte, né? A minha fonte de pesquisa. Bom, e a nossa leitura é sobre esse texto aqui, Ousadia, que antes de começar a leitura, é importante você saber o que é um bom leitor. O que é um bom leitor? Principalmente para quem vai fazer uma redação e sabe que tudo que você estiver lendo, você está formando o seu acervo, né? Enquanto muitas pessoas compram bibliotecas faraônicas, né? E não lê nem 1, 2 ou 3 livros daqueles, tem só para mostrar as visitas. Mas existe esse tipo de pessoa? Existe aquele que tem que ter consciência de que está lendo, porque precisa desse conhecimento para produzir um texto que vai lhe pedir, né, que você acione os seus conhecimentos, o seu acervo mental. Então, a sua biblioteca é essa que você guarda na sua cabeça, né? Você guarda na sua mente para você usar no dia da sua redação. Então, a partir de agora, você mesmo vai se tornar um leitor diferente, um leitor que tenha habilidade leitora. O que é um leitor que tem habilidade leitora, Ana Cleide? Bom, o leitor competente é aquele que, quando está lendo, ele já vai levantando hipóteses, né? Primeiro, ele compreende, ele faz os níveis da linguagem, os 3 níveis, né? O primeiro, segundo e terceiro níveis, de acordo com a sua leitura, porque o primeiro nível de leitura é a apreensão linguística, é você conhecer, né? O gênero textual, é você olhou para o texto, você já sabe, você conhece a língua, né? Conhece o vocabulário, tem o domínio do vocabulário, porque você é falante dessa língua. Você já conhece o gênero textual, você olhou, você sabe que isso aqui é um poema, você lê outro texto, você diz isso aqui é uma crônica, isso aqui é um conto, isso aqui é uma receita, esse daqui é uma carta. Então, tem esse primeiro nível aí. O segundo nível é aquele em que o leitor, ele já consegue, ele lê e ele compreende tudo que está escrito naquele texto, o que está escrito naquele texto. Então, você lê um texto sobre o texto Negrinha. Você lê o texto Negrinha de Monteiro Lobato, já que nós abrimos aqui com ele, e alguém lhe pergunta, né, depois que você leu, pergunta a você qual o nome da mulher que tinha Negrinha em casa e que nunca aceitou a independência, a liberdade dos escravos. Aí você consegue identificar. Bom, é Dona Inácia. Ótimo. Muito bem. Então, você lê o texto Lama e Folhas, de Moreira Campos, e a pessoa, depois que você termina a leitura, a pessoa lhe pergunta quantas filhas o protagonista tinha? E você diz 5. Bom, quando você faz isso, é que está escrito no texto, você vai lá e diz, então já está no segundo, você consegue compreender o que você leu, você atribui sentido ao que você leu. E o terceiro nível é o de interpretação, que é inferir. É você ler e você conseguir inferir informações implícitas no texto, né? Quando você consegue ler nas entrelinhas. Então, nós vamos ler aqui fazendo
procurando em você essa habilidade leitora, né? Procurando saber se você é um leitor competente mesmo. Então, você vai precisar levantar hipóteses, né, do que vem à frente no texto. Você precisa, para ser um bom leitor, você precisa comparar ideias. Você fica lendo o texto, você lembra de outros, né? Lembra de outras ideias que você viu em outros textos. Identificar os temas principais e identificar temas periféricos do texto e captar inferências, né? Ou seja, você vai procurar interpretar esse texto. Bom, nós vamos lá aqui, primeira parte do texto. Então, pelo título, nós sabemos aí que é um texto Ousadia, ele é de Fernando Sabino, e é um texto que, quando você já conhece o autor, ótimo, porque você já sabe que Fernando Sabino gosta muito de trabalhar com temas sociais. Mas aí você recebe esse texto com o título Ousadia, só isso. Bom, um bom leitor, ele vai logo pensar, o que é ousadia? Aí você tenta responder aí. Sobre o que o texto vai falar? O que é que você imagina que esse texto vai falar? Sobre o quê? Né? O que é uma pessoa ousada para você? Então, imagine que você disse aí que ousadia é uma pessoa ousada. Sim, mas o que é ousadia para você? Então, na hora que pega o texto, já começa a levantar hipóteses a partir do título. Então, vamos começar o texto. A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas, ao saltar, a contrariedade se anunciou. A sua passagem já está paga, disse o motorista. Paga por quem? Esse cavalheiro aí. Quem ia no ônibus? Aí você já vai dizer aí, a moça, geralmente, né? O aluno diz a moça. Um cavalheiro e o motorista, pelo menos esses três aí você já identificou, né? O que aconteceu quando ela foi descer? Aí, certamente, você vai lá para o nível 2 do texto, né? E vai dizer, o rapaz, o cavaleiro tinha pago a passagem dela. Quem pagou a passagem para a moça? Tá vendo? Tudo aqui são perguntas de compreensão. Você consegue identificar porque a resposta está no texto, escrita. Você não precisa ler nas entrelinhas. Quem pagou a passagem para a moça? E aí você responde, né? Quem era o cavalheiro? Agora você começa a levantar hipóteses, porque o texto ainda não lhe disse quem era, não lhe disse quem é esse cavalheiro. Apenas termina aqui quando ele diz, esse cavalheiro aí. Aqui você já levantou hipóteses. E apontou o mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. É algum engano, não conheço esse homem. Faça o favor de receber? Mas já está paga. Faça o favor de receber, insistiu ela, estendendo o dinheiro e falando bem alto para que o homem ouvisse. Já disse que não conheço. Sujeito atrevido. Ainda fica ali me esperando. O senhor não está vendo? Por favor, faço questão que o senhor receba minha passagem. Vamos lá, né? Para as perguntas. Quem pagou a passagem? Aí você já sabe a resposta, está lá. A moça gostou ou não? Por quê? Porque a moça acha que o mulato é um sujeito atrevido. Bom, aqui você vai relacionar o texto com situações do nosso dia a dia e você vai encontrar uma resposta. Por que ele pagou a passagem para ela? Agora aqui já é hipótese. Você já vai, quando você vai lendo, isso é natural, né? Do leitor. O leitor, ele vai lendo, ele vai já levantando hipótese do que vem na frente naquele livro. É por isso que quando nós estamos lendo um livro, nós não queremos parar. Chegamos num ponto que não quero parar. Continuar a leitura porque você quer ver o que vem à frente, porque você já levantou hipóteses, né? O motorista irá aceitar o dinheiro da moça? Novamente pergunta de hipótese. Você acha que o motorista vai receber o dinheiro da moça? Nesse texto, o motorista é também um cobrador, né? Vocês já perceberam. Bom, vão respondendo essas perguntas aí de casa.
tá certo? Ó, só para você mesmo. Vamos ver. O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo. Melhor para ele, ganhava 2 vezes. A moça saltou do ônibus e passou fuzilando de indignação pelo homem. Foi seguindo pela rua sem olhar para ele. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, alguns passos. Olha só. E agora, né? Vamos para as perguntas. Vamos interagir com o texto. O motorista aceitou o dinheiro da moça? Certamente você vai dizer sim. Por quê? Aí vocês vão responder de várias formas. Quando eu faço essa leitura na sala de aula, cada um responde do seu jeito. Ah, porque ela insistiu demais. Outra, porque ela é um enrolão. Cada um vai dizendo porque está interagindo com o texto. Como foi que a moça saltou do ônibus? Está lá no texto, fuzilando de indignação. O moço a seguia? De que forma? Está no texto também. O que é fuzilando de indignação? Bom, aqui já está pedindo para você fazer o quê? Para você usar seus conhecimentos. Você sabe o que significa essa expressão, fuzilando de indignação? Em algumas regiões, né, essa expressão é muito usada. Porque ela foi seguindo sem olhar para ele. Agora você vai levantar a hipótese. Por que o moço a seguia? O motorista fez bem em aceitar o dinheiro da moça? Por quê? Agora você vai dar sua opinião, né, sobre o texto. Veja, você já compreendeu o texto, você levantou a hipótese e agora você começa a opinar sobre o texto. Até porque o texto, ele não é só do autor. Nós somos coautores do texto. Então, quando nós começamos a ler o texto, nós estamos participando desse texto, né? Mikhail Bakhtin dizia que o leitor não só constrói os sentidos da leitura, mas é construído por esses sentidos. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? É isso que nós estamos fazendo. À medida que nós estamos dando sentido ao texto, nós estamos também construindo nosso conhecimento. Vamos continuar. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre, abre aí! Para onde foi a moça? Interagindo no texto. O mulato continuava seguindo-a? Ela vai entrar em seu apartamento? Onde fica o apartamento? Dá para você, né, responder pelo texto. Quem abrirá a porta? Bom, aqui são hipóteses. Você está lendo o texto tão aflito pela sequência da leitura que você já fica querendo saber quem é que vai abrir essa porta para ela, né? E isso é interação com o texto. A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala. Você acertou? A empregada veio abrir. A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando aos pais atônitos em termos confusos a sua aventura. Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui. De súbito, ao voltar-se, viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora, no saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo. Olha ele ali, é verdade, venha ver. Ainda está ali, o sem vergonha. Mas que ousadia! Vamos interagir com o texto. Quem abriu a porta? Como a moça entrou em casa? A quem ela contou o acontecimento? Por que o moço a seguia? Quer dizer, porque o moço a seguiu. Por que ela o chamou de sem vergonha? Agora você, né, já vai interpretar, vai inferir. Por que ela chamou o rapaz de sem vergonha? O que os pais vão fazer? O que você acha que os pais vão fazer, né? Levantar a hipótese, isso aí. O que o rapaz fez para ser chamado de sem vergonha?
O que é uma pessoa sem vergonha? Bom, em sala de aula eu abro um debate aqui, nesse momento, para nós percebermos que a palavra sem vergonha pode ter alguns sentidos. Inclusive, há pessoas que dizem seu sem vergonha, quando quer dizer que a pessoa é um marginal, um bandido, um ladrão, né? Quando a palavra diz sem vergonha, uma pessoa que não tem vergonha. Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as mãos à cabeça. Mas a senhora, como é que pode? É o Marcelo. Marcelo? Que Marcelo? A moça se voltou surpreendida. Quem conhecia o mulato bem vestido? Quem era Marcelo? Marcelo, o meu noivo. A senhora conhece ele, foi quem pintou o apartamento. A moça só faltou morrer de vergonha. É mesmo, é o Marcelo. Como é que eu não reconheci? Você me desculpe, Marcelo, por favor. Quem é Marcelo? Como a moça se sentiu? Vamos pra frente. Qual a reação da moça? Por que ela só faltou morrer de vergonha? Marcelo irá desculpá-la? Por quê? Se você fosse Marcelo, a desculparia? Por quê? Se a sua resposta é sim, por quê? Se a sua resposta é não, por quê? Como você imagina que Marcelo está se sentindo? Como você imagina? No saguão, Marcelo torcia as mãos encabulado. A senhora que me desculpe, foi muita ousadia. Marcelo a desculpou? Qual o sentido da palavra ousadia nesse contexto? Por que a moça não reconheceu Marcelo? Que outro título ficaria bem nesse texto? Voltando um pouquinho, que ainda tinha uma pergunta. Marcelo deveria ou não ter pago a passagem dela? Por quê? Bom, aí são perguntas para você refletir. Esse texto, Ousadia, de Fernando Sabino, como eu havia dito, é o Fernando Sabino, né? Isso aqui é uma leitura interativa, que vocês fizeram comigo, a professora Ana Cleide, e este texto está neste livro aí, né? Para gostar de ler. É um texto, um livrinho com crônicas de alguns escritores da nossa literatura. Bom, pessoal, o texto, esse texto aí, para você, do primeiro ano, eu vou dar continuidade com perguntas para que vocês possam fazer atividade em cima desse texto. E para os meninos do terceiro, fica a reflexão, né? Fica a reflexão aí. Por que mesmo a moça não reconheceu o rapaz? Eu sei que vocês conseguem chegar até essa reflexão. Eu não vou poder dizer, porque aqui é uma atividade para os meninos do primeiro ano, e certamente essa é uma das perguntas. Bom, não sei se você está assistindo manhã, tarde, noite ao vídeo. Então, deixo um abraço para todos. Meu sentimento é de que acabe logo esse sofrimento que nós estamos passando, esse isolamento, que nós saibamos tirar alguma aprendizagem desse momento que nós estamos passando e que nós possamos nos encontrar em breve.